Fala galera! Estamos aqui para mais uma crítica e hoje é dia de crítica de filme nacional e de filme que faz um movimento interessante. O nome dele, para quem não está por dentro do que está acontecendo, é Quarto do Pânico, que é um remake, uma refilmagem do filme do David Fincher, que se você é da minha geração, você com certeza assistiu mais de uma vez no Supercine, tá? Porque ele passava com alguma recorrência nas noites de sábado da Globo. É um clássico filme de Supercine ali, né? A Jodie Foster, a Kristen Stewart, tem o Forest Whitaker. E é um filme de suspense claustrofóbico muito interessante, né? Sobre essa família presa. E agora ele vai ganhar uma versão brasileira, que, como eu disse, é um movimento interessante, porque não é o movimento tradicional da maré, né? Geralmente, os Estados Unidos pega filmes internacionais e leva para Hollywood para fazer suas próprias versões, e o americano médio poder assistir sem legenda, que é o padrão. Aqui rolou um movimento contrário, né? Um filme americano sendo refilmado no Brasil, ali com um toque brasileiro, apesar de não ser tanto assim, e a gente vai discutir isso no decorrer da crítica. O filme é dirigido pela Gabriela Amaral Almeida, que fez o Animal Cordial, filme que eu amo, adoro Animal Cordial, e é estrelado pela Isis Valverde, pela Mariana Santos, pelo André Ramiro, pelo Marco Pigossi e pelo Caco Ciocler. Então é um elenco muito interessante, de fato, encabeçando esse projeto. E aí eu acho que vale a gente falar. Eu também participei, a gente assistiu o filme antes, participei da coletiva de imprensa, então vai sair também outros vídeos deles, da própria equipe, falando sobre o filme, provavelmente. Mas a gente tem alguma coisa para discutir aqui. A começar pela história, que é basicamente a mesma. Ela tem um detalhe diferente no começo, mas no básico, e aí eu não vou contar esse detalhe, né? Que talvez seja um dos pontos, né, de Brasil que eles colocam no filme, mas a história na sua raiz é a mesma. É uma mãe com sua filha pré-adolescente e ela se muda para uma casa que tem um quarto do pânico. E aí 3 ladrões invadem essa casa e elas vão se esconder no quarto do pânico. Só que a parada é que o que eles querem está justamente no quarto do pânico. Então vira um jogo mental de quebra-cabeça, porque alguém tem que sair dali, né? Elas têm que sair dali e enfrentar eles, ou eles precisam que elas saiam dali. Então, na raiz, temos a mesma história, apesar de motivações diferentes e princípios diferentes. E aí, a primeira coisa que eu tenho para dizer sobre esse Quarto do Pânico, na verdade, vamos começar falando sobre o Quarto do Pânico de 2002, porque ele é um filme legal, não é o grande filme do Fincher, tá? Mas ele é um filme que eu não vejo tem muito tempo. Então eu lembro mais ou menos da história e eu lembro de gostar do clima de suspense e claustrofobia que o filme traz, porém nada muito marcante. Não tem nada marcante que o coloque no topo da lista de coisas do Fincher que eu já vi, sabe? Talvez se eu revesse eu poderia gostar mais ou gostar menos. Mas eu optei por não rever o filme antes de ver esse, até para não correr o risco de ser muito parecido e isso embaçar um pouco a minha recepção ao filme nacional. Foi uma opção mesmo. E aí, eu só tenho memórias boas do filme, mas são poucas, não são também, tipo, não tem uma cena que eu lembro da cena inteira, porque é uma cena absurda. Eu lembro desse clima que funcionava, principalmente ali quando eu era criança e adolescente, em Supercine. E, de fato, eu vi esse filme mais de uma vez na TV. Sempre dublado, sempre daquele jeito Supercine de ser, provavelmente até picotado, se parar pra pensar. Mas ainda assim, a história permanece a mesma. E aí nós temos algumas coisas aqui que são interessantes da gente discutir. A começar pelo fato do filme funcionar como um suspense. Então vamos começar por esse ponto que eu tenho para mim como um ponto positivo. Se você está buscando um filme de suspense ali pro sábado à noite, assim como o Quarto do Pânico funcionava, eu acho que esse Quarto do Pânico também funciona. É um ótimo filme de suspense para você ver no sábado à noite. Ele tem tensão, ele tem claustrofobia, tem bons momentos da Isis Valverde sendo uma mãe massa e enfrentando bandidos. Então, tem coisas ali muito legais e que vão funcionar como entretenimento. Isso é indiscutível. Eu não discuto isso de forma alguma. Eu acho que o filme funciona dentro desse aspecto. Porém, vale discutir algumas coisas sobre a raiz do remake, eu penso aqui. Por mais que, como eu sempre digo, a arte não precisa ter uma justificativa, então, por que fizeram esse remake? Dane-se, por que fizeram esse remake? É capitalismo, alguém teve uma ideia, tinha como fazer esse remake e fez o remake. Não tem, a discussão não é tipo, essa história deveria existir?
Porque se for parar para pensar, nem o Quarto Pânico original deveria existir, porque não, nada deveria existir. Mas partimos dessa ideia de que vamos adaptar para o Brasil. E aí eu já sinto falta desde o início de um pouco mais de Brasil. Como eu disse, a história é muito parecida. É tudo muito parecido. Não tem cenas copiadas, não é aquele remake feito frame a frame, tipo, vamos refazer o Quarto do Pânico em uma casa brasileira. Não. Ele tem a mesma raiz de história, mas a estética do desenvolvimento é completamente diferente, até porque o elenco é diferente, e eu acho que, eu posso estar sendo ousado aqui, eu acho que o elenco, em boa parte, é até melhor. Eu acho que a Mariana Santos faz um trabalho mais interessante do que o da Kristen Stewart. Eu acho que o André Ramiro, cara, isso é absurdo que eu vou falar, tá? Admito. Ele consegue se igualar de forma muito interessante ao Forrest Whitaker, com um personagem que tem suas sutilezas de diferença. O Marco Pigossi tá muito bem, e aí Marco Pigossi é muito maior do que Jared Leto. Esse eu falo com total certeza e tranquilidade. Isis Valverde e Jodie Foster é um embate um pouco mais complexo, né? Convenhamos. Mas ela também faz um bom trabalho. Então, no geral, eu acho que temos um elenco coeso e muito interessante que ajuda esse filme a ir para frente e também a trazer um pouco dessa brasilidade, porque no subtexto dos personagens, nós temos muito de Brasil. No subtexto do André Ramiro, do personagem do André Ramiro, tem muito de Brasil. Por mais que a disputa ética que ele enfrenta, o contexto ético do personagem, seja muito próximo do contexto ético do Forrest Whitaker, eu acho que tem coisas ali que soam como o Brasil, ali, nesse subtexto. Mas às vezes eu sinto que falta esse Brasil estar para além do subtexto. Tem a questão do Brasil na primeira cena do filme, porque a motivação que faz a mãe e a filha pré-adolescentes estarem morando juntas e sozinhas nessa casa é diferente da do filme, mas só que tá ali, sabe? Beleza, tem esse detalhe daqui da violência brasileira no começo do filme, tem essas outras pontinhas ali no subtexto dos personagens, mas só que, putz, falta um pouco de Brasil, até mesmo na encenação, sabe? Eu sinto falta de Brasil na encenação, eu sinto falta de ser um filme com um pouco mais da nossa energia, de uma tensão que seja mais brasileira, e aí eu não tô falando que é pra tocar, sei lá, pro filme se passar no carnaval, não, é muito mais sutil do que isso, mas só que tem o jeito de fazer suspense no Brasil é diferente do jeito de fazer suspense nos Estados Unidos. O jeito de fazer suspense no Brasil é diferente do jeito como o David Fincher faz suspense. Então essa parada metódica do Fincher, ele não encontra tanta vazão, tá? A Gabriela Amaral Almeida é uma diretora diferente e ela faz muita coisa aqui. Não pensem que eu tô dizendo que ela não faz nada e que o filme não tem a identidade dela até certo ponto. Porque ela abraça o filme como dela até certo ponto. Tem ali um detalhe de ser uma mulher dirigindo esse filme sobre uma mãe, então a carga que ela dá, por exemplo, para a personagem da Isis Valverde é muito interessante. Talvez é por isso que eu digo que existe um confronto muito interessante ali entre Jodie Foster e Isis Valverde, não talvez por conta da grandiosidade da atriz, mas por conta da personagem. Eu acho que a personagem da Isis Valverde ela é melhor trabalhada do que a personagem da Jodie Foster em Quarto do Pânico. Só que é isso, sabe? Por mais que a Gabriela Amaral Almeida abrace o filme, traga um pouco dessa feminilidade para dentro da cena e trabalhe o suspense com um pouquinho dela, o filme ele respira a ideia de que é um filme encomendado e que não vai ter a identidade dela. Então, como eu disse, ela faz muita coisa. Tem muito da Gabriela Amaral Almeida nos personagens, tem muito da Gabriela Amaral Almeida em vários momentos do filme. Os personagens, por exemplo, tem um pouco dessa dicotomia de um animal cordial. Dá para você ver como ela quer discutir as classes sociais e as ideias econômicas do Brasil por meio desses personagens. Então, a gente já viu ela fazer isso e ela faz novamente aqui. Mas, de novo, pelo menos na construção dos espaços, aí foi uma parada que me destacou. Eu não gosto de como o filme aproveita a casa para tensão. E a construção de espaço é uma coisa que me chamou muito a atenção em Um Animal Cordial. Tudo bem que ela tem um espaço muito menor em Um Animal Cordial, é muito mais restrito, mas só que a construção de espaço, de como aquela tensão acontece no espaço, foi uma das coisas que me chamou muita atenção. E aqui é o que eu menos gosto do filme, sabe? De como o filme trabalha os espaços dos confrontos, sabe? De como as coisas estão acontecendo no mesmo cenário, mas sem acontecer.
Também tem uma parada de atualização que me incomoda um pouco, que é sobre as câmeras. De certa forma, a câmera do Quarto do Pânico parece ser uma câmera de 2002, cara. Tipo, a ideia da vigilância não tem essa atualização, sabe? Tipo, saímos de 2022 nos Estados Unidos, viemos para o Brasil em 2026, ou 2025, que seja, né? O filme não trabalha uma data exata, mas viemos para o Brasil no presente. E aí o filme, ok, essa brasilidade está no subtexto, mas em termos de atualização de época, ok, tem ali uma parada do celular, mas é muito pouco. A câmera, a vigilância constante que a gente vive, inclusive com os celulares, eu acho que ela poderia adicionar algo diferente no filme, algo muito interessante, que inclusive poderia escapulir para essa construção de espaços, sabe? A construção de espaços poderia ser turbinada por esse aspecto que faz parte da nossa vida, mas muito pelo contrário. Como eu disse, a câmera de vigilância ali é basicamente um sistema de vigilância de, sei lá, 2002 talvez não, mas tipo, de 2010, sabe? É um filme que ele parece um pouco deslocado nesse tempo, e aí isso me pegou. Mas me pegou muito pouco, é pontual, sabe? O que mais me pega é justamente essa parada da construção de espaço, porque eu acho que o filme perde bons momentos de suspense. Ele tem outros bons momentos de embate, de suspense, que são muito legais, e que me fizeram, sim, ficar ali na ponta da minha cadeira assistindo o filme, mas sei lá, falta. Eu sinto que faltou um pouquinho, por mais que, repetindo, por mais que a Gabriela Amaral Almeida faça muita coisa aqui, eu ainda senti um pouco de falta de identidade dela e um pouco de identidade brasileira. E talvez seja justamente por ser esse projeto que ele já é meio que feito sobre encomenda, sabe? Alguém decidiu fazer um remake de Quarto do Pânico, só convidou as peças, colocou ali e falou, vão, bora. Mas, e aí é isso, eu acho que o filme perde nisso, mas como eu disse lá no começo, e eu fiz questão de começar dessa forma, porque eu acho que o filme merece, ele ainda funciona como um bom suspense claustrofóbico. Então, você vai assistir esse suspense claustrofóbico, vai se divertir, vai ter uma boa experiência. Eu acho que ele é um filme que funciona dentro desse aspecto, com todos esses detalhes de remake que podem gerar boas discussões. Então, para mim, a nota é nota 3. 3,5, mas eu vou dar 3, porque eu acho que é isso. Eu acho que ele é um filme que ele fica numa média, e não pense que eu tô desmerecendo o filme brasileiro, não, porque eu não tenho Quarto do Pânico no Letterboxd, mas eu fui caçar nas minhas outras redes, e no IMDb, na época, eu também dei 3 para Quarto do Pânico, que é um filme que eu acho legal, mas que é isso, não é o máximo do David Fincher. Então, aqui eu também vou dar 3, por motivos diferentes. O 3 no Quarto do Pânico do David Fincher tem uma razão. O 3 aqui tem outra razão. E a razão é justamente essa, de ser um bom filme de suspense, mas que peca na atualização do tempo e não tem exatamente a identidade. E, de novo, como sempre eu falo, pode ser só uma questão de expectativa. Tipo, eu estava esperando construções de espaço muito interessantes por conta de Animal Cordial. E aí talvez seja um erro meu ficar esperando isso, mas eu acho que o filme, ele sente um pouco dessa ausência de identidade em alguns momentos, sabe? Tem momentos de mais pulso, de mais impacto, que eu acho que o filme não consegue chegar justamente por não ter essa identidade, por não ser esse filme com mais espírito brasileiro, com um pouco mais da nossa pulsação, sabe? Um pouco mais da nossa atenção. Mas é isso. Fica a dica. O Quarto do Pânico estreia no dia 13 de fevereiro no Telecine. Também vai passar, no caso, o Telecine que você acessa pelo Globoplay ou pelo Prime Video. Também vai passar na TV a cabo, no canal Telecine Premium no dia 14, depois no Telecine Pipoca no dia 15, e aí vai ficar depois disponível ali para você assistir em qualquer outra data pelo próprio serviço de streaming. Logo, é uma boa dica aí para um sábado à noite com alguma tranquilidade, para a gente aproveitar esse momento de ver um filme americano sendo reaproveitado pelo Brasil e não o contrário. Valeu, até a próxima.